Queridos, bom dia. Queria que você se colocasse alguns anos atrás, mais ou menos nesse horário, a notícia já tinha se espalhado. Na verdade, eu imagino que há algumas horas, texto que nós vamos ler em Lucas 24, se você já quer abrir a palavra de Deus, fala que a alta madrugada, a versão que eu vou ler aqui esse texto, diz que alta madrugada, o dia nem tinha, talvez o sol, começando a dar os seus primeiros raios, aquele bando de mulher, se assim, de uma forma carinhosa eu posso chamar, aquele bando de mulher se apresentou para cuidar do corpo de Cristo e tiveram várias surpresas. E para os discípulos alguma coisa começou a fazer sentido. Até então havia-se um pensamento a respeito do Messias, do Libertador, e nós vamos andar um pouco hoje de manhã e conversar um pouco a respeito disso. A Páscoa, ela tem todo um significado todo especial para nós. Triste quando para alguns é apenas coelhinho e chocolate. Eu acho que a gente pode aproveitar de chocolate. Eu gosto do período de chocolate da Páscoa porque tem alguns tipos de ovos que só são produzidos nesse período, E eu, como gosto muito de chocolate, eu acho que a gente pode aproveitar, mas sem dúvida nenhuma o significado é totalmente diferente para nós. E é incrível como a Páscoa, para mim, ela se mistura muito com o Natal também. O nascimento de Cristo, O Deus, o todo soberano, o que criou o tempo, ele é atemporal, ele criou o tempo, e numa marca do tempo ele permite então o nascimento de Cristo Jesus, e aí nós conhecemos o correr da história de Cristo. Não temos muita informação do período ali da adolescência, até quando ele começa a se apresentar se apresentando aos seus discípulos, e começa a realizar ali os primeiros milagres, e aí no tempo, na história, Deus institui isso, delimita o tempo, dizendo é aqui que esses acontecimentos vão realmente acontecer, aquilo que se esperava acaba acontecendo. Então o título de hoje de manhã que eu quero ver com vocês: Jesus Cristo supera todas as expectativas. Jesus Cristo supera todas as expectativas. Ele vem para resolver os problemas da humanidade, ele vem para ajudar a nos tirar do buraco, do lamaçal que nós mesmos nos colocamos. Eu convido você então, juntamente comigo, ler o capítulo 24, não vamos ler o capítulo todo, mas os primeiros versículos do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Lucas 24, primeiro versículo em diante. O texto bíblico diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, o texto vai dizer um pouco mais para frente quem são elas, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado, e encontrando a pedra removida do sepulcro, primeira surpresa, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Outra surpresa. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Mais uma surpresa para elas. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia. Outra surpresa que elas tiveram. Quando ele disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Outra surpresa. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Foi uma surpresa para esses também. Versículo 10, era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como que delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho.
e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, Deus querido, sexta-feira era um momento tão negro na história das pessoas que estavam ali. Aqueles discípulos que acompanharam Jesus, tendo as suas esperanças fugindo entre os dedos, vendo seu mestre ser traído, preso, açoitado, machucado, injustamente acusado, colocado numa cruz, e algo precisava ser feito rápido, porque era sexta-feira, período de Páscoa, sábado ninguém se movia, não puderam visitar o túmulo. Mas, Pai, a alegria é saber que o domingo pela manhã ele surge. Os primeiros raios de luz do sol sobre a terra também foram os primeiros raios de confirmação, de esperança, de tudo aquilo que o Senhor disse que faria e o Senhor fez. Os discípulos foram dormir sexta-feira apavorados e acordaram no domingo, Pai, animados com as notícias que estavam recebendo. E hoje, Pai, se nós somos o que somos, se temos o relacionamento com o Senhor que temos, é por graça e misericórdia, porque o Senhor não fugiu do sacrifício da cruz, mas como a palavra diz, o Senhor mesmo se entregou. E quando nós temos a oportunidade, hoje, um domingo pela manhã, de celebrar a ressurreição de Cristo, é com alegria no coração, esperança que podemos confiar no Senhor. Obrigado por essa viva esperança em Cristo Jesus. Pedimos e agradecemos, no nome dele mesmo. Amém. Amém. Jesus supera todas as expectativas. Todos nós temos expectativas a respeito de Cristo Jesus. Vamos pensar, e eu convido você a se transportar um pouco. O Rony fez isso aqui no culto sexta-feira, foi muito joia. A pensar, voltar um pouco no tempo e nos transportar para um outro momento, talvez, da nossa história. Eu não sei você, mas eu, antes de conhecer a Cristo, eu não tinha dúvidas nenhuma de que Cristo era realmente o Filho de Deus. Eu nunca tive problemas em entender isso, porque eu nasci num lar cristão. E eu me converti apenas com 18 anos de idade. Então, tudo que se falava a respeito de Jesus é o Filho de Deus, eu sabia, eu tinha certeza. Eu não tinha Ele como Senhor da minha vida, eu não tinha entregue minha vida a Ele, mas eu conhecia todas as histórias e sabia, fui criado dentro de um lar cristão, eu sabia, o Evangelho é a verdade. O problema era comigo, era o meu problema, o meu relacionamento com Deus. Mas antes de conhecer a Cristo, vamos pensar um pouco nas expectativas, talvez a história de alguns de vocês que conheceram a Cristo quando já adultos, não tiveram a oportunidade de passar por um lar cristão. Aquela pessoa que talvez não conhece a Cristo porque não tem um relacionamento com Ele. E essa pessoa, talvez a expectativa dela a respeito de Cristo Jesus é o seguinte: os crentes estão errados. Há uma expectativa daquele que não conhece a Jesus quando é confrontado com o nosso testemunho, quando é confrontado com aquilo que a gente fala, quando nós evangelizamos, quando nós testemunhamos, seja no ambiente que for, a expectativa de uma pessoa que não conhece a Cristo é que nós estamos errados. É um bando de fanáticos, não pode ser isso. Porque se isso que eles dizem é verdade, então eu estou numa situação errada. E a pessoa não quer reconhecer isso. Sem o Espírito Santo, sem Cristo Jesus, não há esse reconhecimento. Então, uma expectativa de uma pessoa antes de conhecer a Cristo é que de alguma forma os crentes estejam errados. O cristianismo está errado, os protestantes, é uma fábula. Na verdade, nós entendemos que eles, como ser humano, não consegue resolver vários dos seus problemas, né? Quando nós nos deparamos com uma saúde, com o falecimento de alguém da família, com uma dor muito grande, então é um sistema de defesa do ser humano é criar a divindade para depositar nela alguma confiança para tentar sobreviver melhor durante algum tempo aqui. Esse é o pensamento de algumas pessoas que não conhecem a Cristo. É uma fábula. Deus é uma invenção do ser humano para resolver os seus problemas, para resolver aquilo que ele não consegue. Uma outra expectativa de alguém que não conhece a Cristo é de a pessoa estar certa. Não, os crentes estão errados, então eu estou certo. E aí, quando nós paramos para pensar, e se você tem a oportunidade de conversar, então, o que é o certo? E aí,
Aí você pode imaginar a quantidade de informações que tem. E nós estamos num mundo hoje que os absolutos não são mais absolutos, e a gente tem visto muita coisa a respeito disso, né? Afinal, né, eu estou certo, porque se Deus não existe, nesse ponto eu estou certo. Posso não saber das outras coisas, da onde eu vim, para onde eu venho, qual é o motivo da existência, mas se Deus não existe, eu estou certo nisso, então essa é uma das expectativas de quem não conhece a Cristo. Talvez alguns pensam, olha, Deus até existe, mas Cristo não. É interessante como o brasileiro tem um quê, às vezes, em relação a Deus, a divindade. O homem parece, de uma forma em geral, né? Talvez por sermos criados por Deus, dentro tem um chipzinho, aquela vontade de alguma forma, talvez de uma forma até errada, de se voltar à divindade. Muitos talvez acreditam em Deus, mas não acreditam em Cristo, um filho que vem aqui morrer, sacrifício, sangue. Não há um entendimento a respeito disso. Outros creem o seguinte: Deus criou, porque nós não temos muita explicação a respeito da existência do mundo e como ele consegue se sustentar de uma forma tão maravilhosa. Então tá bom, Deus criou, mas abandonou a sua própria sorte, né? Essa temática do mal, se Deus existe, por que o mal e tudo mais, né? A gente percebe isso. Talvez outros pensam um pouquinho mais. Eles acham que realmente Deus existe. E se Deus existe, eu quero então que os meus problemas sejam resolvidos. Então, divindade, por favor, me dá uma vida sem doenças, me dá uma vida sem problemas, me dá uma vida sem sofrimento, sem morte dos entes queridos. Tudo bem, quando chega lá na casa dos 90, 100, aí podemos pensar, a pessoa já está cansada, afinal não vai viver muito mais do que isso, porque é o processo normal da vida. Mas a morte de uma criança, não. Sem dor. Sem ladrões. Eu não quero os ladrões entrando na minha casa, né? Vocês souberam da nossa experiência em 2013, os caras nos acordando. Gente, que situação mais traumática, digamos assim. Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, você ser acordado na sua cama, né? Eles ligam a luz e nós não queremos isso. O ser humano não quer isso. Deus, eu quero melhorar de vida, eu quero um emprego, eu quero um relacionamento. Jesus, então eu confio em você, por favor, traga a pessoa amada de volta. E é feito até alguns trabalhos, alguns serviços em nome da divindade, para trazer o amado ou amada de volta. Para aqueles que não conhecem a Cristo, talvez Jesus é aquele gênio da lâmpada que eu vou espregar e pasmem, ele não me dá só um pedido, ou 2 ou 3. É uma fonte inesgotável de pedidos. Então, eu vou pedir para essa divindade. Essa é a expectativa, talvez, de alguns que não conhecem a Cristo. Nós temos uma expectativa depois que nós conhecemos a Cristo. Aí a nossa mente muda, a perspectiva muda. E, queridos, quando nós pensamos naquele primeiro amor, quando de repente Deus chega e fala, olha, você percebeu o estado pecaminoso, por graça e misericórdia, você percebeu a libertação em Cristo Jesus, o peso do pecado que saiu dos seus ombros, há uma expectativa nova de vida, e de repente Deus vem com a tarefa seguinte, olha, nós precisamos descascar o mundo. E você olha para essa tarefa e diz, Deus, quantas vezes? Você precisa pular aqui à altura, aquele primeiro amor, aquele desejo pelas coisas de Deus, e agora nós nos sentimos quase como um super-homem, capaz de pregar o Evangelho para todas as pessoas, e nós queremos isso para os nossos entes queridos, e a vida vai passando, e o desânimo começa a vir, e as coisas começam a esmorecer. E aí eu olho algumas vezes para Cristo Jesus, e eu falo, Jesus, vem me ajudar. Vem me ajudar a não ter doenças, a não ter sofrimento, a não ter problemas, a não ter a morte, a não ter dor, a não ter ladrões. Jesus, eu quero melhorar de vida. Eu quero emprego, eu quero um relacionamento. Jesus, por favor, traga a pessoa amada de volta. E muitas vezes para nós, mesmo depois que conhecemos a Cristo, Jesus é um gênio da lâmpada que vem suprir os meus desejos. Eu vou esfregar ali, pasmem, ele não me dá um desejo, ou 2 ou 3. Eu posso sempre acessar essa fonte inesgotável de graça e muitas vezes da forma errada. Queridos, eu entendo que isso não acontece com todos e nem sempre. Mas em alguns momentos da nossa vida nós lidamos com isso.
Jesus sendo uma fonte. A nossa expectativa é que Jesus é uma fonte dos desejos. E claro, nós queremos melhorar de vida. E eu não tenho dúvidas que quando o Evangelho chega numa família, se melhora, por exemplo, a situação financeira. Se gastava com bebida, com cigarro, se gastava com noitadas, e agora não, você vai dormir mais cedo, a sua gama de relacionamentos uns com os outros muda. Eu não tenho dúvida que a vida com Cristo melhora, não há dúvida nenhuma, e estou falando até em aspectos financeiros, aspectos de vida, de sociedade, vida em sociedade e tudo mais. Mas chega alguns momentos do sofrimento que nós perguntamos: por que comigo, Senhor? Por que eu e não o outro? Assistimos um filme essa semana com as crianças a respeito do milagre, um menino que ficou quase 1 hora dado como morto, e de repente ele volta à vida, e o questionamento é: por que com um? Ele trata pouco sobre isso no filme, na verdade. Por que com ele acontece isso e comigo não? A mãe faleceu uns anos atrás, há 60 e poucos anos, uma idade jovem para mim, e eu olhei a mãe do meu cunhado com 15 anos a mais do que a minha mãe na época, junto com a sua sobrinha, cuidando de uma loja. Elas vendiam biquínis, roupas assim de praia para as meninas. Ela estava lá, tinha 15 anos a mais do que a minha mãe, atendendo. Está viva até hoje, com 90 e poucos anos de idade. Minha mãe com 60. Poxa, mãe poderia ter vivido 30 anos a mais. Gostaria que o Davi tivesse conhecido ela. Gostaria que a Aninha tivesse tido não só a oportunidade como bebê, mas um pouco maior, né? Agora na adolescência, de poder estar com a mãe. Por que isso não acontece? E a gente vem com esses questionamentos. Talvez a síndrome de Jó, né? E seus amigos, os amigos estão ali dizendo: Jó, confessa o teu pecado, porque não é possível acontecer o que está acontecendo com você, se não for algum pecado na sua vida. E Jó está dizendo: eu não pequei. E se eu não pequei, por que isso está acontecendo comigo? Pessoas que não acreditam, não conhecem a Cristo. Muitas vezes nós, quando conhecemos a Cristo, temos algumas expectativas. Mas eu queria falar mais um grupo de pessoas que tinha uma expectativa real a respeito do Messias, do Libertador. O povo de Israel, quando eles recebem, o Rony falou aqui na sexta-feira, mais de 400 profecias, e algumas meio que se repetem, então poderíamos pensar em pelo menos umas 100 e poucas profecias diferentes a respeito do Messias. Então, desde o jardim do Éden, desde quando o pecado ele é injetado nas veias da humanidade, houve uma promessa por parte do próprio Deus que o descendente da mulher Cristo, né, iria pisar na cabeça da serpente, e fala-se mais para frente a respeito de um reino eterno. Então, quando você tem 100 profecias diferentes a respeito de Jesus, e algumas falam sobre o servo sofredor, como Isaías fala, mas outras falam sobre reino, sobre reinado eterno, na cabeça de um judeu, o que você acha que mais chama atenção? O pai fala assim: vamos para a Disney. E as crianças ficam felizes da vida. Mas para chegar na Disney, você tem que viajar. Você tem que ir aqui no aeroporto Salgado Filho, pegar um avião até Guarulhos, aí fazer uma baldeação, acho que essa palavra nem existe mais, né? Você tem que fazer existe um outro nome que me fugiu agora, enfim, pegar uma outra aeronave até os Estados Unidos, e é um processo até se chegar lá. E aí começa. E agora, já chegou? E quando você está algumas horas sentado com 2, 3 crianças pequenas no aeroporto em Guarulhos, com frio, e aí você precisa comprar alguma coisa, o outro quer ir no banheiro, e só se pensa na bênção, só se pensa em chegar lá. Esse era o pensamento maior dos judeus. Tanto quando Cristo estava aqui com os discípulos, ele claramente falou, o texto, os anjos falam para as mulheres: vocês não lembram que ele claramente falou para vocês que seria morto, entregue nas mãos de pecadores, morto? No terceiro dia, ele iria ressuscitar. O povo de Israel, no Antigo Testamento, esperava com expectativa a vinda do Messias. Um rei, um libertador. E sabe, de repente aparece um doido lá, vindo do deserto, comendo gafanhotos, mel silvestre, vestido com peles de carneiro. Mas olha, nós temos um período longo que não tem profecias, nós vamos ver isso um pouco mais para frente, e de repente esse doido começa a pregar, e aquele acontecimento espiritual que era no templo ou nas sinagogas, agora começa a acontecer lá no Jordão. Quem é esse doido que está chegando aí?
E de repente João Batista para o que ele está fazendo e aponta para alguém que vem vindo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O maior spoiler da terra, o maior final da história que ele poderia dizer. Ele entregou o ouro, ele deu todo o caminho, não sabia exatamente os detalhes, mas ele está falando cordeiro. O que é um cordeiro para o judeu? É sacrifício. João Batista já cantou as pedras, ele já deu, né? Mas o povo não quis ouvir a música. O Cordeiro de Deus, cordeiro, sacrifício. Vocês lembram que nós fazemos? E ele fala o segundo: tira o pecado do mundo, ou remove a maior enfermidade que existe. João Batista contou a história em poucas palavras da expectativa que poderíamos ter, ou que o povo deveria ter a respeito de Cristo. Eu não quero negar que o povo tinha um contexto interessante. Desde que foi escrito Malaquias, 400 anos não era produzido textos, não era produzido profecia. Um período chamado de silêncio. As coisas interessantes que estavam acontecendo com o povo naquela época. Muita idolatria do povo de Israel foi até o cativeiro babilônico. O povo sai do cativeiro egípcio e nós vemos que esse povo, nesse período que eles andam pelo deserto, no período que eles entram na terra prometida, o período dos juízes, depois o período dos reis, nós vemos um povo que sempre se voltava para a idolatria no sentido de outros deuses, de adorar outros deuses. E quando ele é levado para os 70 anos para o cativeiro babilônico, quando eles retornam, a gente percebe um povo que não tem mais a idolatria a outros deuses. Mas agora eles entram no legalismo, que é um outro tipo de idolatria também. Você faz, você é abençoado por aquilo que você faz, você precisa então cumprir uma série de regrinhas. Esse era o contexto que eles estavam vivendo. Um outro extremo talvez agora, né? Em vez de ter um relacionamento verdadeiro com Deus, então você tem a idolatria e agora você tem um outro tipo de idolatria que é o legalismo. O povo estava sendo dominado pelos romanos. Os romanos eram interessantes, o Rony falou isso na sexta também, né? Então, enquanto alguns povos dominavam outros, simplesmente entravam, passavam o sarrafo, detonava todo mundo, aquela terra até voltar a ser produtiva, foi queimada, as pessoas mortas. Os romanos foram espertos num certo sentido, eu acho que talvez isso foi o que derrubou eles, né? Mas cremos também na providência divina. O fato que eles faziam o seguinte: eles dominavam um determinado país e falavam: ok, vocês não mexem em armas mais, vocês não têm mais um rei, ele é eliminado, vocês continuam com a vida de vocês, com a sociedade, continuam produzindo e pagam altos impostos para Roma. E os cofres romanos começaram a ser cheios. É uma estratégia interessante. Você não destrói tudo, você domina sobre aquele povo. Só que você tem que ficar preparado que eventualmente começa a ter um levante, porque, poxa vida, ninguém quer ser dominado por um outro povo. Nós queremos a nossa liberdade. Imagina os argentinos aqui, né? Cobrando impostos, né? Nós não conseguimos imaginar o que é, né? Pensando naquele período, naquele tempo. Não podem declarar um rei. César é um rei, César é uma divindade. César não ia muito para as colônias, mas ele colocava então pessoas responsáveis ali. Esse é o contexto que eles estavam vivendo. Outro contexto era o pensamento grego, né? Os helenistas. Um autor aqui, depois se você quiser pegar, ele fala o seguinte: o grego era poeta e artista, apto para imaginar fábulas e formas cheias de encanto, de graça e vida. Era sábio e filosófico, inclinado a levar até a extrema audácia a reflexão sobre o universo, sobre a natureza e sobre si mesmo. Repartia-se entre duas tendências racionalistas, repartia-se entre duas tendências, uma mais racionalista, que conduzia às mais ousadas negações, e uma tendência mais mística. Os romanos dominam fisicamente, beleza, mas nós dominamos o mundo pelo conhecimento. E os judeus, então, eles tinham expectativa de mudança. A retomada do poder sociopolítico, do poder do pensamento, um retorno a Tanakh, a lei que eles tinham. Nós chamamos de Antigo Testamento. Para o judeu não é Antigo Testamento, para o judeu é o que ele tem, é a lei, é os escritos que eles têm até Malaquias. E eles queriam então essa libertação
havia uma panela de pressão, e nesse contexto, queridos, chega Jesus. E ele vai numa festa onde terminou o vinho. E ele pega água, um dos elementos que na região é um pouco difícil, mas se tinha acesso, pelo menos lá naquela cidade, e ele transforma a água em vinho. Festa sem fim. Podemos festejar, não temos problema nenhum. Sabe, tem umas outras coisas que esse homem faz que é interessante. Ele cura cegos. Cegos de nascença. Não foram pessoas que tiveram uma doença, que voltaram a enxergar. Mas na história humana tem pouca informação a respeito de um cego de nascença. Surdos, paralíticos, leprosos. Poderíamos citar uma lista das doenças aqui. Quando você vai ler o contrato das minúcias do atendimento de um plano de saúde, é desanimador, você não lê tudo aquilo, né? Todos os procedimentos têm um código do lado e tudo mais, uma tabela de valores por cada procedimento. É tanta doença que existe que não dá um desânimo de ler, né? Mas Jesus cura todas elas. Olha, esse homem chamado o Cristo, talvez é o Messias, talvez não, ele tem um controle sobre o mundo, ele acalma o mar, ele acalma a tempestade, pesca milagrosa, anda sobre as águas, ele tem um controle sobre os elementos da natureza. Ele expulsa demônios, ele cala os entendidos. O pensamento grego e os doutores da lei são calados. Eles precisam se programar. Vai você, não fariseu, não saduceus. Quem que vai primeiro? Nós vamos lá. Tá? Aí vão lá, fazem uma pergunta e Jesus responde com outra pergunta. Eles não têm resposta, voltam com o rabinho no meio das pernas. Agora vão vocês. Aí se bola toda uma pergunta, tal, vão lá para Jesus. Ele não responde, não vou falar. Quem vocês? Se a gente falar isso, ele vai dizer que é aquilo. Se a gente falar aquilo, nós não sabemos. Eu também não sei, não vou responder para vocês. E o povo amava aquele discurso, porque simples, mas derrubava os entendidos. Eu quero seguir um líder assim. Que você pode sentar o tempo todo do lado dele e aprender alguma coisa. E nossa, que com palavras simples derruba os grandes entendidos. Ele multiplica a comida. Quem dera, né? O churrasquinho, você compra 1 quilo de picanha e você tem agora toneladas, né? Peixe, comida, nós não conseguimos açaí à vontade. Ele multiplica dinheiro, vai lá na boquinha do peixe, pega lá o dinheiro está lá na boca do peixe. Pesca milagrosa, né? Poxa, se cada peixe da pesca milagrosa tivesse uma moeda de ouro na boca, estamos feitos. Sabe o que mais? Ele ressuscita mortos. Senhor, não abre, não traz Lázaro para fora, ele já cheira mal. Um corpo talvez em decomposição, ele tem capaz de trazer a vida. Eu quero um rei assim. Esse eu quero. Mas, Jesus, deixa eu falar 2 coisinhas para você que não estão fechando a conta aqui. Falta 2 coisinhas para você, Jesus. Essa é a expectativa que eu tenho. Primeira, manda os romanos embora, porque como que, reino tal, com os romanos dominando, então quando vai restaurar o reino a Israel, a promessa do reino, nós precisamos de um rei que faça entradas e saídas militares, não combina com o domínio romano, então precisa expulsar os romanos, essa é a primeira coisa. A outra questão, Jesus, que não está batendo bem aqui, é o seguinte, o Senhor precisa ficar um pouquinho mais quieto, Jesus. Fecha um pouco mais a matraca, porque o Senhor começa a falar de cruz, de padecer, de morte. O Senhor superou todas as expectativas de um reino, um rei que multiplica alimento, um rei que é extremamente inteligente, que cura as pessoas. Mas quando o Senhor começa a pregar a respeito de morte, cruz, Jesus, tudo menos morte, tudo menos cruz, isso não. Sabe por quê, queridos? Porque pensa um pouco, humanamente falando, qual é o reino que sobrevive se o seu monarca é morto, deposto pela morte? Não faz sentido. Se fala um reino eterno, o Messias, e era isso que estava na mente do povo, um reino eterno, o Messias, o libertador. Agora ele está falando sobre morte. Eu não quero, isso não. Queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Não quero de forma alguma forçar o texto,
Mas eu fico pensando muitas vezes, preparando o estudo durante os últimos dias, pensando, será que eu não faço a mesma coisa em alguns aspectos da minha vida? Será que de alguma forma eu não departamentalizo a minha vida espiritual? Deus pode trabalhar aqui, Deus pode trabalhar aqui, Deus pode trabalhar aqui. E Deus vai trabalhando e de repente vem à tona a mente o seguinte: Cipe, você precisa perdoar tal pessoa que você não tem liberado perdão. Aí eu falo, não, Jesus. Olha, Jesus, eu te sirvo. 20 e tantos anos morando no norte, vivendo de ofertas, é todo um transtorno se mudar para Porto Alegre, incomodando os irmãos lá que precisam preparar um apartamento para nós. A gente prega o evangelho, a gente se esforça, a gente vai na igreja, a gente tenta se envolver com os haitianos, a gente tenta se envolver com os outros, ministério com os homens, os grupos. Jesus, levar a filha no balé, levar os filhos na escola, trazer. Eu faço tanta coisa, mas isso aqui não. Não. Isso aqui deixa comigo. Isso está no meu bolso, deixa que eu cuido. De repente vem outra situação para fora, situação financeira, finanças. De repente você também tem uma vida muito exemplar em casa, na igreja. Mas sabe que de repente a dificuldade é lá no trabalho. As pessoas talvez até sabem que você é cristã ou não. Não sei, queridos, eu confesso que eu não sei a realidade de cada um de vocês. Eu sei da minha, que muitas vezes Jesus está trabalhando em várias áreas, mas chega em uma ou outra que há uma predisposição da minha parte em dizer, aqui não, Cristo. Talvez eu não falo com essas palavras, não sou tão corajoso de fazer isso, mas quando eu sei que por exemplo, eu preciso liberar o perdão para alguma pessoa, eu justifico um monte de coisa, mas ela não me pediu perdão, foi ela que me ofendeu, eu já falei com ela, eu já fui falar, ela não aceitou, e a gente dá um monte de desculpas e departamentaliza a nossa vida espiritual. Jesus Cristo supera todas as expectativas, e eu te pergunto, de quais expectativas nós estamos falando? E uma última para a gente encerrar é a expectativa divina. Expectativas que nós temos com Cristo antes de conhecer, expectativas que a gente tem depois de conhecer, expectativas que o povo de Israel tinha, mas aquela que conta, aquela que vale a pena, é a expectativa que Deus tinha a respeito de Cristo Jesus, e a Trindade está muito envolvida nisso tudo. E a expectativa de Deus era justamente o que João Batista falou. Eis o Cordeiro de Deus, alguém precisa pagar o preço. O que era feito com os animais no sacrifício até então, entendam a expressão, mas era mais ou menos empurrar com a barriga até o dia de um sacrifício uma vez por todas. Queridos, não era o sangue daquele animal que limpava o nosso pecado. Aquilo simplesmente demonstrava uma confiança do povo em depositar a sua culpa sobre o outro. Havia uma didática, outro morreu, um animal que não tinha culpa nenhuma do meu pecado, ele morreu em meu lugar, como um símbolo de algo que aconteceria no futuro. E aconteceu uma vez por todas em Cristo Jesus. Quando Deus falou, certamente morrerás, lá no Éden, ele estava dizendo, o homem pecou, o homem deve morrer. Não é a divindade que pecou. É o homem. Então a regra é a seguinte, me deem um homem sem pecado, que morra por todos e está satisfeita a justiça divina. E esse homem não foi encontrado a não ser em Cristo Jesus. Por isso ele não morreu no céu, mas ele vem, se torna carne, 100% homem, e ele só consegue viver 100% homem sem pecado, sendo 100% Deus. Toda a sua divindade, toda a sua humanidade, na mesma pessoa. Nós temos uma dificuldade às vezes de entender isso. Mas pela fé nós confiamos e entendemos, e o texto continua terminando dizendo que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Resolveu o pior problema que nós talvez nem imaginávamos, nem sabíamos. E é nesse assunto, é nesse contexto de Lucas aqui 24 que nós lemos, que nós vemos então quando Pedro sai dali, maravilhado com o que havia acontecido. Não é uma expectativa tola nem falsa da nossa parte. É uma expectativa real. Cristo ressuscitou.
Os discípulos, como eu falei, foram tão massacrados na sexta-feira. Suas esperanças, por mais que Jesus tivesse sido claro, por mais que as profecias falavam a respeito disso, eles não tinham entendido isso. Não podiam fazer nada no sábado, porque era o sábado de Páscoa. O sábado você não podia mexer com túmulos, com essa coisa toda. E cedo pela manhã, no domingo, a gente sabe o que aconteceu. E essa é a expectativa de Cristo para nós. É real, o ser humano pode ser salvo talvez de algo que ele nem imaginava. O pior problema não é o problema físico do ser humano, mas é o problema espiritual. E eu confesso para vocês que a minha expectativa ao estudar as Escrituras era que a partir desse momento, assim como aquelas mulheres creram, o texto fala, o último versículo, que Pedro saía maravilhado, versículo 12, na verdade, do 24, Pedro saiu maravilhado do que havia acontecido. E parece então que daqui para frente foi tudo às mil maravilhas, mas quando a gente pega Atos 1:6, os discípulos estão ali reunidos e falam: ok, Senhor, legal esse negócio de sofrimento, de morte, o Senhor ressuscitou, estamos felizes que o Senhor está aqui conosco. É agora então o reino, é nesse momento, é daqui para frente, é agora que nós vamos mandar os romanos embora, agora o Senhor já morreu, já ressuscitou, então não precisa mais falar de morte, é agora. E Cristo fala: olha, não vos compete saber tempos ou épocas. Isso é uma tarefa do Pai, isso é poder do Pai. Vocês têm uma outra expectativa, vocês têm uma outra tarefa pela frente, ainda corrigindo, acertando ali as expectativas. Queridos, quando nós pegamos Pedro de volta pescando peixes, o texto fala que ele saiu maravilhado, mas assim, e onde está Jesus? E agora, o que vai ser de nós? E a gente percebe na história que de repente eles começaram a voltar para a sua velha prática, para a sua velha vida. Tem um texto que diz assim: é óbvio que mesmo após a ressurreição de Cristo, aqueles que o seguiam continuavam um processo de discernimento, crescimento na fé. Era tudo novo para os apóstolos. Uma vida nova se revelava. Diante da novidade, não é fácil deixar tudo e seguir adiante. As certezas são poucas. No meio de tudo isso, teve a morte, um sinal de desespero, e a morte foi a ocasião propícia para alguns abandonar um ideal, ou é a ocasião propícia para alguns abandonar um ideal, deixar de lado uma nova estrada tomada e voltar atrás. Eu fico pensando Pedro saindo dali maravilhado, e aí de repente começa a vir na cabeça dele alguma coisa assim: eu neguei a Cristo. E ele está desanimado, ele volta para aquilo que ele sabia fazer, pescar peixes. Jesus falou alguma coisa de pescar homens, mas Pedro talvez se sentindo arrasado: vou voltar para aquilo que eu tenho mais segurança, para aquilo que eu sei fazer. E Jesus se encontra com ele e fala: não, Pedro, vem cá, a tarefa é outra. Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Nós conhecemos esse processo de restauração. E queridos, para terminar, eu só quero citar alguns textos, você não precisa abrir, mas os primeiros capítulos de Atos é só Pedro. Atos 1,15 diz o seguinte: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. A assembleia era composta por 120 pessoas, mais ou menos. Atos 2,14, depois do que acontece ali com Pentecostes, o texto diz assim: então se levantou Pedro com os 11, e Pedro, erguendo a voz, advertiu nesses termos, dizendo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Pedro prega para um grupo pequeno de 120 pessoas, irmãos, agora já está falando para o povo. Atos 4,8 diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. E nós percebemos o quê? Me parece que Pedro entendeu a sua tarefa, entendeu a importância do sacrifício de Cristo Jesus. O domingo de Páscoa, o domingo pela manhã, trouxe uma expectativa que o ser humano jamais imaginava. Então, quando o texto do estudo diz Jesus supera todas as expectativas, ou a principal expectativa é que nós estávamos mortos e nem sabíamos. Talvez nem sabíamos disso. E agora, então, no domingo de manhã, no domingo de Páscoa, ele traz esse reino espiritual.
Nós já somos cidadãos do reino, já fazemos parte do reino, ninguém trisca, ninguém tira isso. Não usufruímos ele com toda a sua pompa, ainda com toda a sua glória, isso está reservado para nós no futuro. Mas eu e você, que temos Cristo Jesus, já temos então essa certeza, essa segurança. O túmulo vazio é a concretização da expectativa divina para a humanidade. Independente da minha expectativa antes de conhecer a Cristo, quando eu conheci a Cristo, independente da expectativa do povo de Israel a respeito do Messias, o túmulo vazio no domingo pela manhã é o momento de esperança, é o momento que nós podemos olhar e confiar e dizer obrigado, Jesus, porque em todo o processo o Senhor cumpriu aquilo, Jesus Cristo cumpriu aquilo que Deus sempre quis, que a Trindade estava envolvida nesse processo todo. Podemos confiar a nossa vida plenamente a esse Cristo, que supera todas as expectativas e a principal, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. A Bíblia diz, tendo o que comer e o que vestir, estejam contentes. Será que a salvação não bastaria para termos... Eu acho que Deus escreveu isso porque entende que nós somos seres humanos, vivemos em sociedade, precisamos nos alimentar, nos vestir. Mas tendo o que comer e o que vestir, e antes disso, porque nós temos a salvação em Cristo Jesus, nós podemos ter uma vida de alegria, uma vida de contentamento. Então a sexta-feira ela termina muito negra, muito desanimador, em alguns aspectos, pensando nisso, né? Mas no domingo pela manhã, a expectativa de Cristo Jesus, da ressurreição de Cristo, trouxe uma esperança toda especial para nós.